maior, amém? Então, eu estou colocando um subtítulo ali, né? Cuidado com os lobos. E lá na frente a gente vai entender um pouquinho o que nós estamos falando. O nosso versículo-chave aqui é esse de Jesus, né? João 8,36, quando Jesus fala: se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Eu comentei assim por cima, mas eu queria dar uma repassada no contexto dessa palavra, né? Dessa afirmação que Jesus fez, aqueles que creram, para que a gente tenha assim, uma visão completa e ver como isso pode nos afetar hoje, amém? Eu queria fazer uma oração antes. Pai, eu quero te louvar, te agradecer por essa oportunidade que temos, Senhor, de falar de coisas tão importantes da nossa jornada contigo. Entender, talvez, tem coisas que a gente nunca vai entender, porque o Senhor ainda permite que o inimigo tenha alguma influência nesse mundo. Um dia nós vamos perguntar diretamente para Ti, ó Deus, ó Senhor Jesus, mas por enquanto é importante saber que o Senhor nos deu as ferramentas necessárias para que a gente possa sobreviver, para que a gente possa obter vitória, Pai, sobre qualquer cilada que Ele possa armar para nós. Mas que nessa manhã, ó Pai, nós que só enunciamos a coisa no domingo passado, possamos entender um pouquinho mais como Ele atua, como Ele opera, para que possamos estar mais alertas, como Jesus nos orientou. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Interessante, né, que João, a partir do versículo 30 desse capítulo, João 8, se você está seguindo na sua Bíblia, você que está aí nos assistindo, escutando, né, os versículos não estão aparecendo direto aí. Depois, durante a semana, sai uma versão, né, só da pregação, que tem lá os textos. Mas, então, eu aconselho você, eu sugiro que você esteja com a sua Bíblia aí. Inclusive, os amigos da Rádio Sapele FM que nos escutam aí, né? Que o Senhor possa falar ao seu coração também através dessas passagens. E João 8, né, a partir do versículo 30, Mapele FM, né? Desculpem, que furem. Sapele é o material do violão. Mapele FM, amém? Versículo 30 diz assim: tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Jesus estava ali falando do Evangelho, não é? E muitos que estavam ali, os judeus, creram. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, né? E aí está o fundamento do discipulado, ok? Aprender a palavra e não só saber que ela existe como ela é, mas seguir a palavra, né? Seguir a palavra. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Então, tão usado, né, esse versículo aqui. Mas aí no versículo 33 tem a reação daquelas pessoas que estavam escutando Jesus. E eles responderam: somos descendentes de Abrão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos escravos? E aí, uma coisa que faz a gente parar para pensar, né? Como assim? Como assim? O povo judeu nunca fomos escravos de ninguém? Eles foram escravos 400 anos no Egito. Só 400 anos no Egito. E depois de libertados por Deus e tudo mais, logicamente não, talvez não aqueles, né? Mas sim os descendentes deles, né? E todo judeu sabe, relembra todos os anos, todas as festas, pelo menos 3 festas anuais, eles relembram da libertação do Egito, tudo mais. Então é difícil, né, pensar como um judeu diz isso. Depois, alguns deles tiveram a sua terra arrasada pela Síria, né, o reino do norte, né, Israel. Depois, o reino do sul, Judeia, teve 70 anos como escravos da Babilônia. E depois da Pérsia, né, graças ao Sírio, ao Dario, que acabaram permitindo que eles voltassem para reconstruir os muros e o templo, e acabaram reconstruindo a cidade. E naquele momento que eles falavam com Jesus, que Jesus veio, eles estavam sob o domínio romano, não é? Então, interessante que... Mas, talvez, antes da gente... vamos aqui parar um pouquinho, né, para pensar...
nessas coisas, será que isso tem alguma coisa a ver com a gente? Vamos ver o que Jesus acabou dizendo como resposta. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Vive pecando, entende isso? Todos nós pecamos. Se existe algum pecado que é reincidente, faço hoje, peço perdão, faço amanhã, peço perdão, faço depois, peço perdão, me arrependo, fico triste, volto a fazer, eu sou escravo daquele pecado. Entende isso? O conceito aqui? A gente pode aprofundar aqui depois, certo? Nós vamos, ao longo da série, aprofundar. E aí ele fala, o escravo não tem lugar permanente na família. Participa, né? De repente está lá comendo, fala, senta aqui com a gente, come aqui com a gente, mas não é da família, está sempre com o pezinho do lado de fora. Certo? E aí ele fala, mas o filho pertence a ela para sempre. Amém? Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Aqui eu estou usando a NVI, né? Nas versões tradicionais falam o nosso título, né? Serão verdadeiramente livres. Amém? Serão verdadeiramente livres. E aí, o que a gente pode pensar isso? Né? Uma pessoa não pode se libertar se não sabe que pode ser influenciada, ou ainda oprimida, ou até controlada pelo mal. Amém? Algumas vezes a gente tem alguma coisa incurável, a gente tem um hábito incurável, e a gente não consegue se libertar deles. Então, talvez a gente tenha um pouquinho daquilo que os judeus tinham, não é? A gente se acha livre, a gente se acha, não é? Ainda mais quando você fala com uma pessoa que ainda não conheceu o Evangelho, é muito normal que ela fale, mas eu sou totalmente livre. Ou, quando você fala com uma pessoa que já conheceu o Evangelho, mais ainda, né? O que você está falando para mim? Eu sou totalmente livre. Mas, de repente, você descobre que aquela pessoa tem alguns hábitos nocivos. E talvez, se ela tivesse consciência que aqueles hábitos podem ser uma fortaleza, né, como a gente já falou em alguns momentos no passado, ela poderia se libertar dela, né? E aí, engraçado que Paulo, em Gálatas 5:1, ele usa essa coisa que ele fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Portanto, permaneçam firmes, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Espera um pouco, então eu posso me submeter de novo a um jugo de escravidão? Parece que Paulo está dizendo que sim. Então tem algumas coisas que, dependendo da minha distância do centro, e eu vou explicar isso também, eu posso estar mais suscetível às armadilhas, amém? Ok? Então, a história da libertação do povo judeu, do Egito, ainda pode trazer algumas lições importantes para nós. Tá? Eu queria pensar aqui que você me acompanhasse comigo. Imagina o seguinte, aquele povo tinha ficado 400 anos lá, e o primeiro faraó que acolheu José e foi abençoado, né? O Egito foi abençoado por um filho de Deus, certo? Foi abençoado por José, que governou o Egito naquele tempo de seca, tudo mais. Acabou levando a família para lá, e daquelas, não me lembro agora, 70 pessoas, né? Não me lembro mais ou menos da família, acabaram se tornando 2 milhões mais ou menos. E aí, morre faraó, entra faraó, morre faraó, entra faraó, em 400 anos, né? Imagina quantas gerações passaram, os caras falam, esses caras são maiores que nós, daqui a pouco eles vão mandar na gente, vamos acabar com esse negócio. Primeiro, teve aquele evento lá que eles tentaram matar todos os primogênitos. Não é? Moisés foi um que escapou da ordem, né? Foi uma, digamos assim, uma fuga da lei, né? A lei era para que todos os primogênitos fossem entregues para sacrifício. Ok? E até o ponto, e aí eles começaram a tiraram palha, tiraram tudo, e eles tinham que fazer tijolos e tudo mais. Chegou um momento que estava uma loucura aquilo, e eles começam a clamar a Deus. E Deus suscita um libertador. Ok? Mas aí o povo sai, vai para o deserto, passa um mês. E deserto é deserto, né? Começa a entrar areia na sandália, o sol na cabeça,
a boca começa a secar. Chegam no lugar lá, em Elim, num oásis, passam alguns dias lá, muitas águas, não sei quantas fontes, 7, se não me engano, ou 12, agora me fugiu na memória, várias fontes tem lá, e aí eles continuam andando, e aí o oásis vai ficando para trás, e o deserto, e a terra prometida começa a ficar mais longe, mais difícil. E aí o que começa a aparecer na cabeça deles? Se você vai ver lá em Êxodo 16, fala disso, Números 11 também, eles começam a lembrar das coisas do passado. E começa a lembrar com uma certa nostalgia. Sentava numa mesa cheia de panelas de carne. Eles lembram até do alho poró. Tinha alho, tinha cebolas frescas. Se você vê lá, Números 11:5 fala disso. Os alhos poró, as cebolas e tudo mais, eles começam a pensar naquilo. Eles só esqueceram de uma coisa, que eles eram escravos, que eles trabalhavam de sol a sol, que tinha lá os algozes com chicote lá, dando chicotada neles. Isso eles esqueceram. Será que isso não pode acontecer com a gente de vez em quando? De vez em quando eu estou conversando com alguns irmãos mais antigos na fé, e eles falam, nossa, quando eu era adolescente, capaz, né? Eu era um terror, mas sabe, fala com aquela nostalgia, nossa, quase, né? Ou seja, ousando, quer dizer, no coração deve parecer, né? Aquela coisa mais ou menos como, os alhos porós, né? Fazendo, nossa, eu namorava com todo mundo, tal, né? Eu era um terror, lembra com aquela nostalgia, né? Assim, como era bom aquele tempo, né? E é mais ou menos o que acontece com o povo ali no deserto. E eles começam a murmurar, né? Em Êxodo 16 falam que eles começam a murmurar. Até que ponto isso pode alcançar você na sua experiência de fé? Eu queria trazer aqui uma citação do livro, por isso que eu pus aqui em cima, né? Rompendo os laços que nos prendem tão facilmente. Ele fala assim, se somos cristãos, então o Senhor nos libertou da escravidão, ok? Amém por isso? Através da obra de Cristo na cruz, Ele removeu nossa culpa e nos colocou em lugar de vitória, força e liberdade. Amém. O velho homem se foi, o novo chegou. Somos novas criaturas, isso está lá em 2 Coríntios 5,16, né? As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, eis que surgiram coisas novas. Jamais precisaremos voltar ao Egito. Mas aí eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Na verdade, 3, né? Nós aqui que já aceitamos a Jesus, um dia falamos sim para Ele, descemos as águas do batismo. Nós saímos do Egito. Mas a pergunta que eu queria deixar para vocês aí, o Egito saiu de nós? O Egito saiu de você? O povo, pelo menos naquele tempo lá no deserto, o Egito não tinha saído deles ainda. Eles tinham saído do Egito, mas as partes boas do tempo do Egito eles lembravam muito claramente, a ponto de falar, antes a gente tivesse morrido no Egito, não é? Então eu queria que você pensasse nisso. E também reconsiderasse que estamos dispostos a nos libertarmos realmente dele, do Egito, seja o que for que ele representa para você. O que é o seu Egito? Para você pensar aí. Interessante que uma frase que nós usamos há alguns meses atrás, quando a gente viu aquela série sobre as fortalezas, não é? Lembra disso? Fala, uma fortaleza alojada em nosso coração é um inimigo que nos impede de vivenciar um relacionamento mais profundo e pleno com Deus. Amém? O único problema daquela série é que nós a vimos e pensamos assim, da gente fazer pela nossa própria força, nos livrarmos das fortalezas com a nossa própria força. Eu queria que a gente pensasse isso nesse contexto de uma ação demoníaca, né? Como a gente vê lá em Efésios 6, quando fala que nossa luta não é contra carne e sangue, contra seres humanos, mas contra principados e potestades do ar. Amém?
Então, essas fortalezas podem ser. Lembra aquela figura que eu trouxe semana passada? Daquela casa, a pessoa saiu e esqueceu uma janela aberta. Quando a pessoa volta, ela escuta barulho dentro da casa. E aí descobre que um ladrão, percebendo a janela aberta, entrou. E está lá dentro. E a casa deixou de ser dela? Não, a casa continua sendo dela. Mas ela vai ter muita dificuldade, muita luta para poder tirar aquele ladrão de lá de dentro. Amém? E ela só vai ter toda a casa de volta, poder fechar a janela quando ela conseguir expelir aquele bandido de dentro. Amém? Então, com esse na cabeça, eu queria que a gente voltasse para essa afirmação que Jesus fez, não é? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, plenamente. Amém? Ok? Então, e eu tinha deixado aqui no ar essas três características do inimigo que eu queria aprofundar hoje. Amém? Ladrões, cruéis e astutos. O primeiro, o próprio Jesus já está falando, né? O ladrão. Demônios são ladrões. O próprio Jesus falou, né, no começo do texto de João 10, ele fala: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sim pela janela, né? Mas sim por outro lugar, é ladrão e assaltante. E é interessante a gente pensar nisso, né? Porque os ladrões, eles são também poceiros. Mateus 12 tem um texto que é muito contundente nesse sentido. Mateus 12, a partir do versículo 43, quando ele fala: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. E diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Tudo certinho, né? Jesus tirou. Amém? Amém. Mas o que você colocou dentro? Com que você ocupou espaço? Nada? Está lá, sem sofá, só o tapetão no chão, casa vazia? Então traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Esse texto é pesado, né? Mas é importante para a gente pensar. Com que você tem enchido a sua mente? Com que você tem completado o seu tempo? Com séries do Netflix? Com o WhatsApp? Com o YouTube? Eu me peguei com um vício, sabe? Eu me peguei com um vício. E preciso falar para ele, está amarrado em nome de Jesus. O YouTube. Informação fácil. O algoritmo põe só aquilo que a gente quer ver. Não é? Cuidado com as ferramentas modernas. Nada contra o YouTube, entende? Nada contra o YouTube. É que se eu passo 3 horas por dia na frente do YouTube ou do Twitter, ou alguma coisa assim, onde está minha Bíblia? E de repente eu vou pegar ela no domingo para vir para o culto e tem... Não estou falando que com a minha acontece, não tem jeito, eu tenho que preparar alguma coisa para mim. Mas pensa bem, de repente você chega lá, peraí, deixa eu pegar um paninho aqui para tirar a poeira de cima. Né? Para poder voltar para a igreja. Ou seja, de domingo a domingo, você nem abriu. Com que você alimentou sua mente? De repente, o inimigo bate na porta, a casa está vazia, limpinha, cheirosa, só esperando que alguém ocupe. Que seja a palavra, né? Mais uma vez, quando Jesus fala: não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas
enchei-vos pelo Espírito Santo, do Espírito Santo. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. Amém? Coisas importantes. Nesse sentido, né, colocando só aqui um de tantas passagens que a gente poderia pôr aqui, Salmo 1 fala assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, e esse é o versículo-chave, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Amém? E nela medita dia e noite. E na sua lei, né? E nessa lei medita dia e noite. Não é lei, não é os 10 mandamentos aqui, está falando da palavra, certo? Princípios, valores. Esses são os valores que importam, amém? Tira a poeira da tua Bíblia, todo dia dá uma lidinha. Quando o inimigo vier, você vai estar mais preparado para rebater, amém? Segundo ponto é esse: demônios são cruéis, né? Aquelas 3 caixinhas que eu tinha posto lá. Demônios são cruéis. Interessante, de novo, né? Quando Jesus está lá, depois que ele fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, ele fala assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. E eu falo para vocês assim: todo pastor aqui, pastor secular, fica meio assim quando lê esse versículo, né? Mas dá para entender perfeitamente o que ele está falando, né? Ele é o pastor dos pastores, amém? E ele fala aqui, né? O assalariado ou mercenário, ou qual a versão que você tem aí, certo? Não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê um lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Então quer dizer que tem uma coisa aqui a ver com lobos, né, e ovelhas. E Jesus está falando, cuidado, que eles podem atacar. Podem ser bonitinhos, né? Em Atos 20, Paulo está ali pregando e ele fala uma coisa que é muito interessante. Versículo 29, fala assim: sei que depois da minha partida, quando ele está se despedindo do pessoal, né, de Éfeso lá, ele fala: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Do que será que Paulo estava falando aqui? De lobo mesmo? Acho que não, né? Certo? Não tem pelo menos nada que se saiba que Paulo era um defensor lá de lobo, alguma coisa assim. De que lobo ele está falando? Lógico que ele está aqui no meio, estavam os judaizantes, certo? Mas quem movia os judaizantes? Por que eles atrapalhavam tanto o evangelho? O que move as pessoas no nosso país, nesse momento tão especial que a gente está vivendo, para falar contra a nossa fé? Vocês viram o Justin Bieber no Rock in Rio? Eu lembro do Justin Bieber porque eu lembro do Vinícius e a Ana falando disso há séculos atrás, né? É isso? O Justin Bieber cantando uma música lá e de repente ele começou a falar de Cristo. Foi o caos. Foi cancelado. Onde já se viu falar de Cristo no Rock in Rio, que tem outro dono. Tem outro príncipe. Tem outro príncipe. A gente precisa tomar cuidado. E o duro é que eu gosto de rock. Não os atuais, eu sou velhinho, né? Eu e o Enéas aqui, né, Enéas? A gente não gosta, né, de rock, né? Mas a gente precisa saber o que está por trás, né? Certo? E então, nós estamos passando no momento o Brasil não pôde entrar na ONU, numa câmara lá da ONU. Por quê? Porque os países não aliados não deixaram que o Brasil entrasse, porque não pode. Como um cristão vai estar lá na. A gente está vivendo, gente. Já está acontecendo, não é? O que a gente falava há tanto tempo. O que move isso? São as pessoas? Ou são demônios por trás dessas pessoas? São pessoas que deram legalidade a demônios, podem ser só influenciadas, podem realmente estar. Tem uns que você olha e fala, deve ter uma legião aí, mas já falei disso, né? Estou me repetindo, mas nós temos que ter consciência disso, amém? É isso que está acontecendo. Lobos ferozes penetrarão.
E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Ou seja, matar, roubar, matar, destruir. Não é? Esse é o pacote. Outra informação interessante para nós, né? Também está no livro. Ele fala assim: lobos e ovelhas não podem coexistir. E aí ele fala interessante. O pastor Robert estava comentando, ele falou: nos Estados Unidos está acontecendo uma coisa, né? Ele tem uns amigos rancheiros, porque a igreja é no Texas, né? Essa igreja. Então tem, lógico, tem aquelas cidades lá que a gente vê só em filme, né? E aí as pessoas, né, estão lá, e os rancheiros, o que acontecia? Tinha lobo. Ao longo do tempo eles foram matando os lobos. Interessante que eu vi uma vez uma história dessa. Aí o que acontece? Foram matando os lobos porque eles iam lá e pegavam gato, galinha, os animais, e até as próprias famílias corriam risco, né? Mas aí o que aconteceu? Entrou uma liga dessas ambientalistas e começaram a ver que os lobos são muito importantes para o meio ambiente, o ecossistema. E voltaram os lobos para lá. Então, alguns rancheiros, ele falou: antes eu não posso mais deixar minhas crianças do lado de fora. Famílias que têm crianças pequenas não podem deixar, porque os lobos, o que acontece? Eles vêm em bando, né? E quando eles veem alguma pessoa vulnerável, animal e tudo, então eles estão perdendo de novo animais e tal, por causa disso. E aí, um deles, né, ele cita o Geographic, como é que é? Esqueci o nome. National Geographic, né? E ele, um estudioso, ele cita e fala assim: quando os lobos parecem mais distraídos e inofensivos, eles estão, na verdade, estudando você e avaliando o melhor momento para atacar. Quanto mais indiferentes se mostram, maior e mais sério é o perigo. Quanto mais confortáveis parecem estar, mais mortais eles são. Amém? É uma ótima descrição da maneira que os próprios demônios atacam, não é? Por isso, próprio Jesus e Paulo usam a comparação com lobos. Eles observam, estudam as pessoas para procurar o momento de fraqueza, os momentos de isolamento, os momentos vulneráveis, quando a gente está magoado, frustrado, quando a gente está choroso, quando a gente está faminto, quando a gente está solitário, quando nós estamos cansados. E ontem à noite estava bem cansado, né? Então, o que acontece? Você pode falar: eles vão pegar leve comigo, né? Eu estou assim meio dodó e tal. Ao contrário, né? Eles são lobos. É nessa hora que eles veem a vulnerabilidade. Inclusive, teve uma cena muito cômica, né? Assistindo uma mensagem que o pastor Robert comenta isso, né? E eu não sou engraçado, né? Mas ele é. E aí ele fala assim, inclusive, e aí eu fiquei pensando num condomínio. Alguns de nós aqui moramos em condomínio, né? O que acontece no condomínio? A gente foi ver uns apartamentos para o João lá em Sorocaba, que ele está tendo que mudar, e perto do apartamento que ele está querendo alugar, tem uns condomínios de casas, essas casas. Então, o que acontece? Você mora lá no meio do condomínio, tudo bem, mas se você mora na margem, tem um muro, né? É um muro, então a pessoa pode pular. Alguns de nós temos até uma situação parecida com essa. Mesma coisa a gente na fé. Então, é muito importante a gente não estar na margem da fé, entendeu? E ele faz até uma coisa com você, de repente você está lá nas ovelhas, porque que ovelhas que os lobos pegam? Eles ficam olhando, de repente, o rebanho vai um pouquinho para lá, e uma fica ali que tinha uma moitinha, ela está ali comendo aquele matinho, de repente ela ficou sozinha, o lobo chama os outros lobos e vão lá e é aquela ovelha que ficou sozinha que eles pegam. Então, o pastor Robson falou: imagina assim, você está lá e de repente você está olhando, você está muito na margem aqui, você está perto da cerca, aí você começa: dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, você vai ficar lá bem pertinho do pastor, certo? Bem pertinho do meio. Então, que a gente tem essa preocupação, né? E aí uma coisa importante, já no final, mas adiantando, né? Lobos e ovelhas não podem coexistir sem pastor, amém? Sem pastor, sem o pastor das nossas almas. Pensa nisso com você, né? Então, os ataques mais comuns dele, quais são? Mentiras. Fala: você não presta, você não serve para nada. Ou teu namorado, teu marido, tua mãe, teu pai não prestam. E ele fica
soprando ali no teu ouvido essas coisas, não é? Usa homens para fazer oposição a Deus, como aqueles que Paulo estava falando lá em Éfeso, nos tenta fazer mentir, nos tenta induzir à imoralidade, como fizeram com Davi, não é? 1 Coríntios 7 tem uma coisa interessante pensando aqui, né? Uma das formas que eles atacam, pensando na vulnerabilidade, e eu, como sou meio notâmbulo, estou mudando, graças a Deus por isso, já passei por isso. Tomasa vai dormir e eu fico lá na sala, na cozinha, fazendo alguma coisa. Teve um tempo que a televisão era o entretenimento, né? Aí você liga lá a televisão, aí mais tarde da noite é a hora que passa aqueles filmes mais apimentados e tudo mais, né? E a hora que ele pega a gente, não é? Vulnerabilidade. Então, uma das coisas que a gente precisa entender, nós precisamos fazer todo o possível para não dar margem para ele. Estarmos sós. Interessante que, aí sim, esse 1 Coríntios 7 faz sentido, né? Na parte sexual. Versículo 5 fala assim, Paulo falando, né? Está falando para os coríntios. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração, por exemplo, né? Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Ele está dando aqui como default, certo? Como favas contadas. Nós não temos domínio próprio. Se depender da nossa carne, vai dar ruim, não é? Então, não podemos dar bobeira. Temos que fugir, como José fugiu da mulher, né? Lá quando ele estava entrando no Egito. Por isso Jesus fala, né? Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os lobos. É o nosso tema. Cuidado com os lobos. Eles estão por aí. Uma última coisa deles aqui. Demônios são astutos. Astutos. O que Satanás e sua tropa fazem conosco hoje? Ele tenta nos distrair das coisas importantes da vida. Ele nos engana porque é um mentiroso. Ele tenta determinar o nosso futuro, nos indicando um caminho alternativo, um caminho de destruição. Então, a recomendação aqui é, não dê ouvidos a eles, amém? Não dê ouvidos a eles. Interessante que quando eu escrevi, resumi dessa forma aqui, quando o diabo tentou Jesus, lembra, né, das 3 tentações de Jesus? Ele levou para a alta montanha e lhe mostrou todos os reinos do mundo, dizendo, tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Isso está lá em Marcos 4, 8. Então, o que a gente percebe ali? Ele tenta Jesus com 3 coisas. O ter, o ser e o poder. Amém? O que ele fala lá? Ó, você não é o filho de Deus? Manda que transforme essas pedras em pães, né? Eu preciso ter comida, mínimo, né? Estava 40 dias, 40 noites de jejum. Depois de ser, leva ele lá para o cobiça dos olhos, né? Leva ele lá para o pináculo do templo, olha e fala, ó, se você me adorar, tudo isso daqui é teu, né? E também o poder. Manda aí, ó, cai daqui, que fala para os anjos que eles vêm. Então você não pode? Você não pode? E Jesus rebateu todas essas, né? Então, esses são os alvos preferidos para tentar separar o homem de Deus. Dá uma pensada aí no teu caso, né? Será que essas coisas não acontecem? Será que você já se sentiu assim? Veja como eles foram astutos, né? Eu sei que eu já mencionei isso, vou mencionar de novo aqui. No caso de Davi parado lá dentro do palácio, barriga cheia, não é? Tudo certinho. Eles fazem a cabeça da Batseba lá numa casa lá distante, para ela tomar um banho na laje, nua. E aí juntou a fome com a vontade de dizer. Cobiça, ou seja, o ter,
né? Certo? Tomou conta do coração de Davi e ele manda chamar a Batseba e acabou sendo destruição. O pobre do marido dela acabou morrendo sem saber nem porquê na frente da batalha, porque Davi tinha dado lugar ao diabo, não é? Entende? Então, quem seria tão astuto, tão ardiloso para montar uma armadilha daquela? Então, nunca se esqueça, Satanás é ardiloso, ele é astuto, ele é inteligente, ele é enganador e ele nunca joga de acordo com as regras. Nunca joga de acordo com as regras. Amém? Então, lembra desse texto aqui? Quando Satanás decidiu afastar Eva de Deus, ele não a golpeou com um pedaço de pau, mas com uma ideia. Já teve uma ideia soprada no seu ouvido, assim, ó, sobre alguém, sobre alguma coisa, e depois, quando você vê ao longo do tempo lá, aquilo te separou até de Deus? Foi uma ideia de que Deus não era confiável, que ela deveria agir por conta própria para garantir o próprio bem-estar, né? Então, pense quantas ideias já foram bombardeadas na sua mente aí todos os dias, dizendo que talvez Deus não tenha nada a ver com a sua felicidade, que você deve batalhar por você mesmo, você deve ser melhor, você deve buscar, né, o seu bem-estar. Tá? Então, tudo isso é uma conspiração espiritual, trabalhando para que você seja seduzido, para que você não busque a Deus. Amém? Por isso que antes daquela passagem, do versículo 12, que a gente sempre fala, né, que nossa luta não é contra carne e sangue, Paulo fala assim no versículo 10 de Efésios 6, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amém? Essa palavra ciladas, no grego, ela significa metodeia. Metodeia, da onde vem a palavra método. Ou seja, o diabo tem método. Ok? O diabo tem método. Isso significa que ele tem planejamento contra nós. Ele trama contra nós. Amém? Então, é importante a gente saber. Ok? E aí, então, 2 Coríntios 10 fala assim, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? E saber que por trás de uma fortaleza pode ter tido uma janela aberta e tem um ladrão lá dentro. Ok? Eu queria terminar, para você falar, puxa, estou tão deprê agora, né? Falou tanto do diabo que eu estou deprê. Então vamos pegar o lado agora positivo. Maior é o que está conosco, amém? Podemos falar juntos aqui? Maior é o que está conosco. 2 Crônicas 32. Vamos ler junto esse versículo? Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem se desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele. Pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Amém? Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, isso aqui é Ezequias falando ao povo, tentando mostrar para o povo que Senaqueribe, lá o rei da Síria, não tinha poder nenhum junto de Deus. Por isso que o Salmo 23 é um bálsamo para nós. E eu queria trazer aqui 2 versículos ali. Quando ele fala assim, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, ou nada me faltará. Amém? E esse versículo 4, ele é muito importante aqui. Quando ele fala, ó, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo nenhum, algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. E aqui, talvez valha a pena a gente pensar que talvez a gente tenha muitas vezes uma imagem distorcida desta vara e desse cajado que, em tese, Jesus leva com ele, o nosso pastor amado. Amém? Por quê? Porque muitas vezes a gente fica pensando, tá, de que ele anda ao nosso redor espancando as ovelhas, né?
Fica aí, danada, fica aí, desgraçada. Não faz isso, tal, pim, pimba. Não é isso que está ali, né? Porque senão o jugo não seria suave, né? E o fardo leve. Amém? Então, a vara aqui do pastor tem 2 propósitos. O primeiro deles é guiar as ovelhas, certo? Então, gentilmente, o caminho, com a vara assim, a ovelha começa a ir para lá, né? Põe a vara aqui do lado dela, assim, ó, para cá, querida. Para cá. Não vai lá não, você vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Fica aqui. Amém? Essa é a primeira função, ok? Para o rebanho. A mais importante para o rebanho. Mas a outra delas, né? Em bom português, é acabar com a raça dos lobos, amém? E do lobo maior, o chefe dos lobos. Chefe dos lobos. Isso pode dizer para a gente o quê? Então, é isso que o Senhor faz para nós. Então, se você está sentindo alguma área da sua vida, e que pelo menos essas reflexões estão te ajudando a pensar, puxa, isso pode ser sim uma área de servidão, uma área de opressão. E eu nunca tinha olhado por esse ângulo. E eu estou aqui lutando para vencer, seja em qualquer área. Pode ser vício, pode ser... Bom, acaba sendo tudo em vício de alguma maneira, né? Certo? Amargura, medo, tristeza, todas essas coisas que os lobos ficam só olhando lá, né? Olhando, não é nada, né? De repente vem e pula dentro da nossa casa. Então, saiba que o Senhor, Ele pode nos livrar, tá? Então, se você está sentindo por alguma coisa que Ele possa estar fazendo em você, corra para o pastor, corra para o Senhor. Eu estou aqui, mas não é isso que eu estou falando, certo? Estou à tua disposição para orar com você, para aprofundar esses temas. Mas a gente está falando do pastor de todos nós, amém? O Senhor Jesus, ok? Vamos orar? Deus Pai, eu quero, nesse momento, na tua presença, tá? Eu oro para que a gente não ignore, Senhor, os esquemas do diabo. Que a gente não queira passar um pano para ele, dizendo que ele não existe, que nós estamos imunes. Olha para cada um aqui, Senhor. Eu te oro, Pai, para que ele não engane a nenhum aqui, Senhor, não engane nenhum de nós, para que nós todos estejamos alertas e vigilantes, Senhor, e que sempre possamos correr para Ti na hora da necessidade, Senhor. Obrigado pela segurança que nós sentimos em Ti, obrigado pela orientação e a proteção, Senhor, da Tua vara e do Teu cajado. Tu és o Senhor das nossas vidas, Senhor, nós o amamos, no santo nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você ainda não nos conhece, não nos segue, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal da Aliança da Vila, no YouTube. Também pode nos seguir no Instagram, no Facebook. E vai aparecer aí na tela, né, novas sugestões de vídeo, novas mensagens para que você possa ser edificado. Que Deus te abençoe. Que Deus possa falar ao teu coração a cada dia. Não deixa de deixar seu like aí, que é bastante importante para nós. Amém.